Muito bom dia, meus queridos! Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã. E é com muita alegria no coração que eu quero repartir com você alguns pensamentos durante esta semana e estaremos focando aqui um tema central e o tema será Enfrentando as Tempestades. Esse é o tema da oração da manhã desta semana. E para a nossa reflexão de hoje, nós vamos conversar sobre como passar pelas tempestades. Gente querida, o que todos nós sabemos é que, primeiro, tempestades são inevitáveis, não é verdade? Segundo, tempestades são inesperadas. E diga-se de passagem, em geral, elas vêm sempre quando nós não estamos esperando. O que nem todos sabem é que as tempestades exigem de nós que exercitemos os músculos da nossa fé. Meu querido, quando nós lemos as palavras registradas no Evangelho de Mateus, nós conseguimos entender um pouco desta dinâmica. Queria que você observasse o texto que estarei lendo agora e prestasse bastante atenção nos detalhes. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, nos diz exatamente o seguinte, preste atenção. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus queridos, assim como os discípulos de Jesus, nós estamos no barco da vida, remando contra os fortes ventos. Alguns de nós estão firmes, sabendo que isso vai passar, e outros, porém, estão desesperados, achando que o fim chegou. E hoje nós vamos olhar para esse texto e tirar aqui algumas lições para compreendermos que o nosso Senhor está no controle de absolutamente todas as coisas e não nos desamparará. O texto que nós acabamos de ler nos ensina algumas lições. A primeira delas: ventos nos alcançarão mesmo diante do fato de estarmos seguindo a Jesus. Eu não sei se você prestou bastante atenção, mas no início do verso 23 nós temos o seguinte registro: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Gente, mesmo ao lado do Senhor Jesus Cristo, mesmo seguindo os passos do Senhor Jesus e estando aonde Ele deseja que estejamos, os ventos se abaterão sobre as nossas vidas em algum momento. A segunda lição: ondas fortes que inundam o barco parecem nos forçar a desacreditar. É assim que acontece na vida. Às vezes as ondas são tão fortes e o que os ventos trazem para dentro do barco da nossa vida parece que vão nos fazer sucumbir. Mas certamente aquele que está no controle não nos deixará decepcionados. O texto então nos ensina uma terceira lição. A terceira lição é a seguinte: nós precisamos olhar para a paz que Cristo nos transmite e nela entrelaçarmos os nossos dedos com a fé. Meus irmãos, nós precisamos, quando estamos passando pelo olho do furacão, pelo olho da tormenta, olharmos para a paz que Jesus Cristo quer nos transmitir. Meu irmão, Jesus está aí do seu lado no barco.
e ele está descansando. Olhe para o descanso de Jesus, olhe para a tranquilidade dele. A tranquilidade de Jesus no meio da tempestade precisa lhe inspirar a continuar firme e querendo ver aí a ação do Senhor. Por isso, entrelace os seus dedos com a fé e não desista, em nome de Jesus. Mas há uma quarta lição muito importante. A quarta lição é a seguinte: é preciso clamar pelo socorro de Jesus sempre que houver necessidade. Sabe, meus queridos, a vida nos ensina muitas coisas. Eu sempre uso essa expressão aqui, e é bem isso. A vida nos ensina muitas lições. E uma das lições que eu aprendi ao longo da vida é que às vezes as pessoas estão necessitadas de receberem ajuda, o auxílio de Deus, de receberem uma ação poderosa da parte do Senhor, e elas ficam quietas, elas não clamam ao Senhor, elas optam muitas vezes por desistir de perseverar na fé, ao invés de se lançar nos braços do Senhor e dizer: Senhor, eu quero mais, é a tua vontade na minha vida, eu te peço, vem depressa, Senhor. Meu querido, é hora de pedir que Deus venha depressa. Se você está enfrentando tempestades, chegou a hora de clamar ao Senhor. Há uma quinta lição ainda que o texto nos ensina. Abra o seu coração, creia e receba a tranquilidade de águas calmas. Jesus te ama, mesmo na sua falta de fé. Meu irmão, se hoje a sua fé está um pouco abalada por alguma situação, eu quero dizer que agora é hora de continuar com os olhos fitos nele, olhando para a sua tranquilidade em meio à tempestade, dela extrair forças, clamar pelo socorro e aquietar o coração. Então hoje é o dia de se lançar nos braços do Senhor, sem nenhuma reserva, e abrir o coração. Quando nós nos lançamos nos braços do Senhor, nós recebemos a tranquilidade de águas tranquilas. Jesus é absolutamente suficiente e capaz para acalmar os ventos que estão soprando sobre a sua vida. Então somente creia, confie, peça, espere e caminhe por fé. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essas são as palavras dos discípulos que estavam no barco. Meu querido, se hoje você está passando pela tempestade, acredite, isso vai passar, e creia, a sua hora de celebrar vai chegar em nome de Jesus. Enquanto isso, eu tenho 3 conselhos importantes para dar para vocês. Primeiro, andem com gente que anda pela fé. Essas pessoas, quando nós estamos passando por tormentas, elas sempre têm uma palavra de sabedoria, uma oração a ser ministrada, uma palavra que vai nos inspirar a continuar crendo e avançando. Segundo conselho, aquiete o seu coração, porque senão você toma decisões precipitadas. Então vamos aquietar aí os nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Mas há uma terceira orientação. Permita-se enxergar o sol brilhando, e ele está brilhando, sobre as densas nuvens do dia chamado hoje. Sabe, mesmo por cima de densas nuvens, há um sol que brilha, e o sol brilha sobre a vida de todos. Basta você confiar no Senhor, que te faz andar sobre as águas se necessário for, e receber aí os cuidados dele sobre a sua vida. Amém, meus queridos? Hoje, juntinhos, nós vamos pedir a Deus estratégias para passarmos pelas tempestades. Amém? Vem comigo nessa oração em nome de Jesus. Oremos, querido Deus e Pai, no nome de Jesus. Chegamos na tua presença e queremos agradecer, porque o Senhor sempre está ao nosso lado. Queremos agradecer porque mesmo em meio às tormentas, o Senhor é aquele que vem ao nosso socorro,
A tua palavra nos diz que o Senhor é socorro presente na hora da angústia. Senhor, tu conheces cada coração, sabe das alegrias e sabe das lutas. Eu quero colocar neste momento todos os teus filhos diante do Senhor e pedir que pela tua graça, o Senhor no dia de hoje, conceda aos teus servos a estratégia certa para passarem, ó Deus, no meio dos vendavais da vida. Senhor, são tantos ventos às vezes, são ventos que tendem a nos desestabilizar, mas nós, no dia de hoje, optamos por clamar a Ti, optamos por confiar em Ti, optamos por olhar para a Tua palavra e entendermos que mesmo em meio às tempestades, Jesus está presente, porque afinal de contas, ó Pai, Ele nos permitiu passar pelas provas, Ele nos permitiu passar pelas tempestades, Ele está permitindo algumas pessoas passarem por tempestades neste momento. Por amor ao Teu santo nome, o que clamamos é que o Senhor nos dê forças, nos dê unção do Teu Espírito para que possamos avançar. Ó Deus, não nos deixe ficar paralisados diante do vento que sopra. Ajuda-nos a olhar para Ti, a confiar em Ti. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Hoje é dia de aquietar o coração. O Senhor está aí ao seu lado. Olhe para a tranquilidade dele e dela extraia as forças necessárias para continuar acreditando, em nome de Jesus. Amém? Bom, meus queridos, aquele pedido especial, deixa aqui o seu like, isso fortalece o canal, inscreva-se se está chegando por aqui agora e ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe também com alguém a oração da manhã. Bom, um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã. Um abração, minha gente querida.